Todos nós recebemos uma proposta de fazer uma jornada. Essa jornada que cada um de nós recebe o convite é a jornada de maior desafio da nossa vida, é a jornada mais longa da nossa vida. Às vezes eu acho que ela dura quase que a nossa vida inteira, apesar dela ter 45 centímetros. É muito curtinho que a gente tem que andar. Mas 45 centímetros que são longos para a gente atravessar. É a distância que existe da cabeça para o coração. É tão diferente. É tão longe de nós. Quando a gente compreende. Quando eu sei que Deus, Ele é o Senhor do universo. Isso não há discussão. A dificuldade de eu entender que Ele é o Senhor da minha vida. Essa distância é quilométrica. Sabe que é isso? Quem que manda em mim? Ou então Ele é Senhor para umas coisas, não é para outras. Como é difícil para mim entender. Não é difícil entender que Ele criou todos os astros, tudo que existe no mundo Ele criou. A dificuldade mesmo é eu entender que eu sou filha, que eu sou filho, fui criado, estive na mão dele, sonhado, desejado, amado, para viver eternamente com ele. O dia que entendermos isso, seremos absolutamente insuportáveis. Então, o quanto é difícil para nós essa distância da cabeça ao coração. Porque tudo que eu leio da palavra, se ela não gerar vida em mim, ela é palavra morta. É Jesus que vive no passado e não Deus vivo que caminha comigo. Então, no evangelho de domingo, quando Jesus chama os discípulos e fala uma palavra para eles, uma palavra. Alguém de vocês prestou atenção nisso? Essa palavra mexeu com vocês? Não. A minha alma saltou do corpo e voltou. Ele falou, observai. Observai. Jesus é assim, ele é detalhista, cuidadoso. Observa, para que vocês façam o mesmo. Observa para que vocês não errem. Observa porque eu estou dando a orientação. Então vocês não poderão falar que não sabiam. Vocês foram avisados. Vocês foram orientados que quando vocês forem dar uma esmola, não toque a trombeta diante de ti. Não faça as coisas diante dos outros para que vocês possam ser elogiados. Para que os outros vejam e falem, uau! Porque aí você já recebeu a sua recompensa. Isso é a vanglória. Você não fez por mim, você fez para você mesmo. Para a sua glória, para a sua honra. Deus conhece a intenção do nosso coração. Então não tem como negar, esconder nada dele. E ele fala, quando você fizer algo para mim, para a honra e glória do meu nome, aí eu te recompensarei. Aquilo que você faz para que os outros vejam, você já recebeu a sua recompensa. É a sua vanglória. Quanta dificuldade temos em fazer as coisas para um só ver. Você imagina se aquela mulher estava sabendo, aquela viúva, que quando ela jogava as moedinhas, tinha uma pessoa sentada vendo. E era o Filho de Deus. E às vezes a gente está sendo observado por ele mesmo e a gente não sabe. O quanto que a gente se confunde com a nossa preocupação, apesar de Jesus ter dito, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas essa palavra não entrou no meu coração. Então, chique mesmo é ficar sempre preocupado. Sempre muito atarefado. Isso é muito chique. E até tomar remédio. Por causa da minha ansiedade. Difícil é não tomar remédio hoje em dia. Falar, o quê? Você não toma nada? Não. Difícil mesmo, né? É confiar, né? É ter um coração assim entregue a ele, né? Quando ele diz assim, não confie em você, confie só em mim. A gente fala, mas vai que o senhor não sabe direito, né?
Como é difícil essa entrega, como é difícil um despojamento, como é difícil entregar as 2 moedinhas para ele. Como é difícil entregar o nosso nada e viver dele, entregue a ele, porque nos falta consciência que somos filhos amados. Isso é que faz, é o nosso começo, o nosso desenvolvimento na nossa vida espiritual. É essa consciência de ser filho de Deus. Então, quando as pessoas perguntam pra gente, quem é você? A gente responde com a profissão. Não é isso que foi perguntado? Eu sou filho de Deus, uma filha amada, e na profissão que ele me permitiu viver, eu preciso revelar a minha filiação. Percebe como é que é distante o que está aqui do que eu sei para o que eu vivo aqui? Essa é a grande distância, é a jornada. Nós vamos passar a vida inteira com o seu processo de conversão. Eu conheço as coisas, mas viver isso que eu acabei de falar. Ter uma vida que entender que a nossa grande riqueza na vida não está na minha conta bancária, não está no sobrenome da família que eu carrego, não está no poder da empresa que eu tenho, mas está em ser amado por Deus. O dia que a gente entender isso. O que vai tirar o seu chão? O mundo pode bater, o chão, a tempestade pode chegar, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer e vai acontecer. Mas a gente está fundado na rocha que é Ele. E fala, eu tiver que passar, passarei não sozinha, com Ele. Por que eu dou conta de fazer isso? Por causa do amor dele. Mas eu não posso viver o amor aqui, eu tenho que viver o amor aqui, no meu coração. Eu tenho que soltar as amarras e só permitir viver aquilo que ele sonhou para mim. Aí a gente pensa em tudo isso que a gente ficou lendo, que a gente lê o Evangelho e fala, quando de verdade isso vai fazer com que eu viva uma vida despreocupada? Eu vou entender que para fazer esse caminho eu tenho que ter perseverança. Eu tenho que ter vida de oração diária. Nossa vida não tem mágica, ela tem investimento. Para mim ter uma vida de fé profunda, eu tenho que me encontrar com o único que pode fazer isso em mim. Não tem jeito de ser amigo de alguém que eu ouvi falar dele. Eu tenho que ser amigo de alguém que eu encontrei com ele. A nossa vida espiritual tem que ter um encontro. Assim como Nicodemos encontrou com Jesus. Ele falou, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O quanto é preciso a gente permitir esse encontro, o quanto é necessário permitir que o olhar de Deus nos alcance, não esconder de Deus. O quanto eu preciso tomar consciência, quando eu tomo consciência que o pecado, ele realmente ofende a Deus, e eu tomar decisão de não pecar, de ter uma vida correta diante dele. Diante dele, os homens não precisam ver, ele precisa. Quando de verdade eu vou levar a sério minha vida espiritual? É esse caminho da cabeça ao coração. Entender que eu não sou perfeita de jeito nenhum, sou absolutamente imperfeita. Mas eu tenho caminho do lado daquele que é perfeito e que pode me conduzir. Quando em que eu estou segurando que eu não me solto? Aonde está a ilusão de que eu tenho controle 360 graus da minha vida? Aonde o mundo está continuando a mentir para você e você acredita que você pode fazer as coisas? Ilusão. Não, mas eu vou fazer acontecer, mas eu posso. Nada. Porque Deus muda tudo na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele não gasta nem meio segundo para mudar as coisas. Mas Ele só vai mudar se eu entregar. Então eu fiquei pensando tanto nisso esse fim de semana. Essa semana estou andando com essa frase na minha cabeça. A jornada que nós somos convidados. Claro que podemos não querer. Tão curta, 45 centímetros. Tão longa de viver. Por que nós somos tão armados com Deus? Por que desconfiamos tanto desse amor? Por que não permitimos ser amados por Ele? Permitir ser amado. Não é nem amar, é permitir esse amor. Por que eu tenho tanta dificuldade de entender que do mesmo jeito que ele estava sentado vendo aquela mulher,
Ele continua nos olhando. Por que eu não consigo compreender que os olhos dele estão sobre mim 24 horas? Falei, melhor que ele não esteja, filho, mas ele está. Por que é tão difícil para nós viver isso que o Evangelho nos coloca, essa entrega? E eu fiquei pensando, essas 2 moedinhas era tudo que ela tinha. Será que eu consigo me soltar em Deus e viver plenamente aquilo que Ele sonhou? Será que eu consigo ter essa confiança tão incondicional que eu me lanço nele e falo, seja feita a vossa santíssima vontade? Quão difícil é dizer, seja feita a vossa vontade, de verdade. Porque isso a gente reza todo dia no Pai Nosso, não sabe nem o que a gente reza. Mas na hora que você tem que fazer uma entrega verdadeira, na hora que você não tem mais aonde segurar, não tem nada no mundo para te dar apoio, você fala, só tem Deus, falou, agora tem tudo. Mas como que é difícil para nós entender que quando temos Ele, temos tudo. Quanto é difícil, porque ficamos aqui na razão, e na razão não vamos explicar. Nós vamos sentir aqui, vamos viver, vamos nos permitir ter uma vida assim, né? Viver nessa confiança absoluta, incondicional. Longe da confiança de Maria, né? Mas centrado em Deus. Sabe o que é ter uma vida centrada? É uma vida centrada. Deus tem que ser o princípio, o meio e fim da minha vida. Ele tem que ser o princípio do meu dia. Eu começo a partir dele. A partir dele. E a partir do momento que eu acordo e me centro nele, tudo que acontecer é dele comigo. E não murmurar em nada que eu faço. Não reclamar, seja lá o que vier. Tudo agradecer. É um exercício. É um exercício de fé. Aprender a ter uma fé, assim, que não se mede. Confiar apenas. Falar, Jesus, eu confio. Estou entregue. E o Senhor fará aquilo que é melhor na minha vida, porque eu confio no tanto que o Senhor me ama. E o Senhor não vai fazer nada errado, nenhuma opção errada por mim. Enquanto a gente não fizer essa entrega, a gente vai viver dependendo de antidepressivo, de ansiolítico. Porque a gente pensa, passa a noite acordado pensando nos problemas. Sendo que se eu fosse aqui no Santíssimo e fizesse uma entrega, tá tudo certo. Ele vai resolver na hora certa. Como ele diz, traga para mim seus problemas, porque a solução eu as tenho. E quanto é difícil fazer o caminho daqui e ali. E na fonte. Matar essa sede. Matar essa fome de Deus. O quanto é difícil o nosso caminho espiritual, porque ele depende de uma só coisa, do meu querer. Enquanto eu não faço a opção por ele, enquanto eu não compreendo que a minha vida é eterna, enquanto eu não compreendo que eu tenho a dimensão espiritual e carnal, e que o Espírito pode santificar a minha carne, enquanto eu não compreendo isso, e não compreendo que a cada dia que eu vivo falta menos um para chegar lá, e que eu vou estar diante dele, como diz Jó, os meus olhos, esses olhos e não o outro, o verão. Já imaginaram isso? Nós vamos estar diante dele? Isso é simplesmente espetacular. Mas eu tenho que me preparar para esse encontro. 45 centímetros. Eu nunca mais vou esquecer disso. Tão longa essa jornada. Porque depende de uma disposição. Eu preciso de um querer. Eu preciso de verdade levar a sério isso. Falar, Jesus, eu quero fazer essa entrega que essa mulher fez. Essa viúva. Eu quero despojar, como ele diz, né? Ele mesmo diz, das suas bagatelas. Ele fala isso. Que as nossas coisas aqui que a gente fica enlouquecido e fala, abre mão dessas bagatelas. Abre mão das bagatelas. Me ajuda, Senhor, a ter uma relação com as coisas que o Senhor me deu como coisas. E não como aqueles que me possuem, mas eu que as possuo. Me ajuda a ter uma liberdade em frente a tudo que o Senhor me deu. Me ajuda a abrir mão quando precisar abrir. Estar completamente entregue nos braços amorosos de um Pai. Me ajuda a fazer essa longa jornada. Mas eu quero cumpri-la antes de chegar aí. Porque eu quero viver aqui nesse mundo, na sua companhia. Eu não quero deixar para viver na sua companhia quando eu estiver de lá. Eu quero viver na sua companhia quando eu estou aqui. Porque meu caminho vai ficar tão melhor.
Eu quero tão mais suave, tão mais doce, tão mais simples, porque tudo eu vou conversar com você, tudo eu vou dividir, tudo eu vou falar, me ajuda, me ilumina, me dá o caminho, me mostra aqui. Eu o dia inteiro conversando, e eu o dia inteiro ele pontuando e nos conduzindo. Não existe melhor amigo do que ele. Mais doce, mais presente, 24 horas disponível. Hoje eu falava com ele, Jesus, não existe um amigo mais doce como o Senhor, não pode existir. Que eu posso falar. E eu fico todo dia, ele estava me chamando a atenção para isso, né? Observar dele, né? Eu falo, tenha paciência com o outro, mesmo que ele esteja falando um tanto de nada, porque você também, quando vai rezar, fala um tanto de nada, eu te escuto. Ó, fala isso mesmo. Vamos ter paciência uns com os outros, que eu falo tanta bobagem, e o Senhor não perde a paciência. É assim, porque ele é real, ele é vivo, é doce. E por que nós demoramos tanto a entrar nessa jornada e falar, abra meu coração, Jesus. Se eu vou poder viver esse mistério, porque é mistério eu não explico. Me ajuda a viver de verdade, me ajuda a confiar, me ajuda a ver além daquilo que eu consigo enxergar, me ajuda a entender que nessa Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de um Deus. Me ajuda a ter a graça de receber os sacramentos. Me ajuda a ter a disciplina da leitura, da oração. Me ajuda a viver aquilo que o Senhor falou. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Me ajuda. Me ajuda de verdade a construir a minha vida espiritual na sua santíssima presença, sabendo que nós temos um encontro. Me ajuda a viver essa jornada. Eu quero fazer essa jornada da cabeça ao meu coração. Eu não estou aqui para te compreender. Quem sou eu para explicar Deus? Mas eu estou aqui para saber que sou amada. Entender isso, me permitir ser amada pelo Senhor e deixar viver nesse amor. Se eu sou amada, eu sou cuidada. Então eu tenho medo e preocupação de quê? De absolutamente nada. Mas esse caminho, ele não é um caminho simples. É um caminho que precisa da graça de Deus. Você tem medo de se entregar. Talvez porque já tenha sofrido tanta decepção de amor, que acha que o amor de Deus é a mesma coisa e que nós seremos traídos, abandonados, trocados. O amor de Deus não tem nada a ver com o amor humano. É um amor que nunca vai nos decepcionar, nunca vai nos trair, nunca vai nos trocar, mas vai nos amar apesar da nossa miséria. Ele nos ama apesar. O mundo nos ama se a gente for bacana. Deus nos ama apesar. Porque Ele quer nos transformar, Ele pode fazer isso. Tudo em Nossa Senhora aconteceu porque ela acreditou. Foi que Isabel falou com ela, bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Então tudo irá acontecer porque você acreditou. Então que ela nos dê a graça de também acreditar que esta palavra é vida. Que a gente esteja atento com tudo que Jesus falou na palavra e que a gente esteja atento na palavrinha dele, observai. Observe o seu comportamento. Observe como é que você está agindo. Observa o que você está buscando. Observa o caminho que você está andando. Observa para onde você está indo em direção ao que eu falei. Observa onde é que está a sua segurança de verdade. Observa onde é seu porto seguro. Solta. Como diz o Padre Léo quando cantava, o mar é Deus e o barco sou eu. Agora não tem mais jeito de voltar. Já estou em alto mar. Já estou perdida nele. Já sou igual um peixe na água. Ele em mim, eu nele, já está tudo certo. Já estou entregue a ele. Me ajuda a estar despojada, a nada querer, a nada sonhar, a não ser cumprir aquilo que o Senhor desejou quando o Senhor me fez. Me ajuda a não ser um filho adotivo ingrato, mas um filho que reconhece um Deus que me cria para viver eternamente. Um filho que passou a ter direito, um filho adotivo que passou a ter direito à herança. E uma herança incalculável. Me ajuda a viver essa vida com gratidão. Me ajuda a entender o que é a sua gratuidade de amor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a olhar para o meu irmão e a sorrir para ele como eu estivesse sorrindo para o Senhor, porque o Senhor está ali, naquele mistério que eu não compreendo. Me ajuda a não demorar em atender o meu irmão, porque eu sei que é o Senhor mesmo que eu sirvo quando eu atendo alguém. Me ajuda a ter pressa em atender o outro por sua causa. Me ajuda. Me ajuda a ser melhor a cada dia. Me ajuda que amanhã, Senhor, eu seja muito melhor do que eu estou sendo hoje. Me ajuda, é pela sua graça. Eu quero ser melhor aos seus olhos, o mundo não precisa ver nada diferente. É o Senhor que tem que olhar para mim e falar,
é minha filha, é o meu filho, que aceitou a jornada dos simples 45 centímetros. É a jornada mais longa da nossa vida.